Glória a Deus. Eu não vim pregar nessa noite. Eu não vim pregar nessa noite. Eu vim apresentar para vocês o meu amigo. Eu não vim pregar, eu vim apresentar o meu amigo. Eu não sei se vocês já estiveram em uma situação assim, porque é uma situação muito comum. Você está numa roda de pessoas, os jovens e adolescentes, numa roda de amigos, e de repente chega alguém que só você conhece. E aí você vai apresentar essa pessoa para os demais. E o que você faz? Você diz, olha, este é meu amigo. Você diz o nome dele, você diz onde vocês se conheceram, o que ele faz. E você vai falando desse seu amigo para alguém. Até que aquela pessoa que não conhecia o seu amigo passa a conhecê-lo também. E se vocês andarem todos juntos, aquele que era só seu amigo agora torna-se amigo de todos. É isso que eu vim fazer nessa noite. Eu vim apresentar o meu amigo de tal maneira que ele deixe de ser só meu amigo e passe a ser amigo de todos que estão aqui nessa noite. Por que, Renata? Porque nós somos parte de uma mesma família. E como família nós nos reconhecemos. Mas nós não queremos ser uma família só com os que estão aqui dentro. Nós queremos ser uma família com mais pessoas. Pessoas que ainda não entraram aqui dentro. Mas quando a gente apresentar o nosso amigo para elas, elas vão falar, gosto dele, vou ser amigo dele também. Eu vim te apresentar o meu amigo. E você não vai cansar de me ouvir dizer isso, porque eu vou te dizer a noite inteira que eu vim te apresentar o meu amigo. Até que ele deixe de ser o meu amigo e seja o nosso amigo. Amém? Quando você está apresentando alguém, você tem uma perspectiva dessa pessoa. Os irmãos daqui não sabem o nome do tecladista. Alguém sabe o nome do tecladista além de alguém da minha família? Não? Esse daqui é o Carlos. Ele é meu irmão. Ele é músico, ele é professor, ele é pai de família. Percebam que eu fui dando indícios de quem é o Carlos. E agora, se você encontrar na rua, você sabe quem é o Carlos. Que ele toca, que ele tem filhos. O que você está fazendo, Renato? Uma introdução muito dura. Não, eu estou te dizendo que eu conheço tão bem ele, que eu poderia te listar, por exemplo, que desde a adolescência ele toca piano. Eu poderia te listar, por exemplo, que desde menino ele ama o Senhor. Eu poderia te dizer, por exemplo, que ele toca na casa do Senhor e que ele formou uma orquestra para a glória do Senhor. Eu poderia te dizer, por exemplo, que ele foi batizado com o Espírito Santo depois de uma campanha profunda de oração. Por quê? Porque eu conheço o Carlos. Como eu conheço o Carlos, eu te apresento tudo que eu sei dele. Não estou entendendo, Renata. Eu vou te contar nessa noite quem é Jesus sob a perspectiva de alguém que andou com ele. Sob a perspectiva de alguém que falou com ele. Eu vou te apresentar quem é Jesus sob a perspectiva de alguém que deitou a cabeça no peito dele. Eu vou te apresentar quem é Jesus sob a perspectiva de alguém que foi com ele até ele morrer. E depois de morto ainda foi conferir o sepulcro que ele não estava mais lá. Eu vou te apresentar Jesus sob a perspectiva de João, mas eu vou te apresentar sob a minha perspectiva também, porque eu conheço ele e nessa noite nós vamos conhecê-lo melhor. Pra quê, Renato? Para você apresentar para o seu amigo lá da escola quem é Jesus. E ele fica tão apaixonado por Jesus que ele queira conhecer também Jesus. Para que no próximo culto nós tenhamos mais adolescentes aqui. Então nós vamos conhecer quem é Jesus pela perspectiva de João. Quando você olha os evangelhos, que são 4 evangelhos da Bíblia Sagrada, você vê Jesus de um jeito em cada um deles. É bem verdade que eles têm textos parecidos. E 3 são sinóticos muito próximos: Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando você olha para João, João apresenta Jesus de um jeito lindo. Sabe por quê? Porque João abre espaço para Jesus falar. É como se ao ler o evangelho de João, você visse Jesus falando, falando, falando. É como se você fosse um espectador de Jesus falando. João te joga lá para o momento em que Cristo fala aquelas coisas e você fica boquiaberto, aprendendo quem é Jesus dele mesmo. Aí eu olho para os evangelhos e eles são 4 evangelhos de perspectivas diferentes, porque
três discípulos lerem: Pedro, Tiago e João. Então Mateus tem uma perspectiva de Jesus, João tem uma perspectiva mais íntima. Você olha para Lucas, e Lucas não andou com Jesus. Lucas foi lá e colheu relatos de pessoas quem era Jesus. O que Jesus fez? Conta para mim, que eu vou escrever uma carta para um amigo que não é crente, o Teófilo, e eu tenho certeza que ele vai se converter. E aí Lucas escreve sobre Jesus, ouvindo o que ele ouviu dos outros. E aí ele vai relatando Jesus. É como se eu apresentasse alguém para você, e você, pelo que te disse, falasse para o outro. E Marcos, chamado de João Marcos, também não andou com Jesus. Ele ouviu falar de Jesus da boca de três grandes homens de Deus: Pedro, Paulo e Barnabé. Mas ele não andou com Jesus, então a perspectiva de Marcos é uma. Agora João andou com Jesus, abraçou Jesus, escutou Jesus, orou com ele antes dele morrer. A Bíblia vai dizer que ele tem sobre si uma visão. Quando João fala dele mesmo, sabe como ele se chama? O discípulo que Jesus amava. Eu aprendo duas coisas com João nessa noite: que ele era amado e que ele era discípulo. Duas coisas que este homem que escreveu isso aqui que nós lemos tinha. Duas certezas que hoje vão pulsar no nosso coração: eu sou amado e eu sou discípulo. Diga comigo: eu sou amado, eu sou discípulo. 3 vezes João vai falar isso. O discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado. E olharam para o discípulo a quem Jesus amava e mandaram: pergunta aí quem é que vai trair ele se ele está do lado dele. Então João me ensina que eu sou amado, e é essa perspectiva que eu tenho que ter de mim, e que eu sou discípulo de Jesus. Uma vez que eu fui amado por Jesus e eu conheci esse amor, eu não consigo mais viver sem ele. Eu preciso seguir o que ele manda. Eu aprendo isso com João, adolescentes e jovens, que se ele me ama, eu devolvo para ele em discipulado. Eu não posso amá-lo na mesma proporção, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas eu posso devolver o amor seguindo a ele, sendo discípulo dele. Aleluia! Se existe uma coisa que eu aprendo com João, é que todo aquele que é amigo de Jesus inevitavelmente passou pelo discipulado, passou pelo caminho com ele, passou aprendendo como fazer, o que dizer, o que não fazer. Então João, que se vê como amado e como discípulo, escreveu isso aqui. Renata, que experiências João viveu com Jesus que pudesse dar a ele a certeza de que ele era amado? Um dia, o barco estava balançando e as ondas estavam muito fortes. Jesus acalmou as ondas e João não morreu. Renata, que mais? Um dia, Pedro estava pescando, não pescou nada. E João estava ali do lado, também era pescador. Jesus liberou uma palavra e as redes se encheram. Renata, que mais? Um dia ele entrou no quarto de uma menina que estava morta. Jesus fechou a porta do quarto, deixou o pai, a mãe e os 3 discípulos e orou pela menina. E João viu a menina viver de novo. E Jesus mandava a comida para ela. Um dia ele sobe no monte e lá ele vê algo que só os 3 discípulos viram. Ele vê Jesus, Moisés e Elias. Olha quanta coisa, quantos dias maravilhosos João viveu com Jesus. Olha quantas experiências. Outro dia eles estavam no mar. Jesus falou que eles iam chegar do outro lado. As ondas começam de novo, um forte vento. E aí eles começam a observar que vem alguém andando ali. Ele viu Jesus andando em cima das águas. Renata, não estou entendendo. Quem é amigo de Jesus vai ver coisas que quem não é amigo não vai ver. É por isso que eu quero que você conheça esse Jesus, para você ser amigo dele e ver coisas que ninguém vai ver, só quem é amigo dele. E aí você vai ler os relatos sobre a crucificação de Jesus e sabe quem é que está lá na crucificação de Jesus? Não, não é Pedro. Pedro negou e foi embora. Não, não é Judas. Judas traiu e se matou. Sabe quem é que está lá? O discípulo a quem Jesus amava. É Jesus no madeiro.
Jesus olha para ele e fala assim, ó, olha para a mãe dele, Maria, mãe da carne, e diz: mulher, esse é teu filho, esta é tua mãe. Jesus confiou a Maria nas mãos de João, para João cuidar dela. Está na Bíblia. O que mais que ele viu, Renata? Ele foi lá no sepulcro, ele e Pedro. A Bíblia vai dizer que João, olha, João é tão esperto, que ele diz assim, ó, que quando as mulheres foram avisar que o corpo não estava lá, a Bíblia diz que ele e Pedro correram, mas que ele correu mais rápido. Ele chega no sepulcro e agora ele não viu o corpo, ele não viu mais nada, não há vestígios. Mas quando Jesus ressuscita, quem é que vê Jesus? João. Você está percebendo quem é essa pessoa que nós estamos lendo o texto dele? É um amigão de Jesus, é um chegado. Me perdoe a expressão, é um truta. É muito chegado dele, é amigo dele demais. Ô Renata, mas vale a pena ser amigo de Jesus? Vale, eu vou te contar já já por que vale. Então é João que recebe de Deus todas essas informações acerca de Jesus. Perceba que João não começa o evangelho contando como Jesus nasceu. João não começa o evangelho contando a família de Jesus. João não começa o evangelho falando do batismo de Jesus. João começa o evangelho trazendo quem é Jesus. Jesus é o verbo. E agora nós vamos esmiuçar cada versículo que lemos. Abre a sua Bíblia, deixa aberta aí em 1 João. Olha o que ele começa dizendo, 1 João 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ele está falando de Jesus. Ninguém recebeu essa revelação de Deus. Deus contou para João que Jesus era o verbo. Ninguém, ele não falou para Mateus, ele não falou para Lucas, ele não falou para Marcos, mas ele falou para João. João, escreve aí que no princípio de todas as coisas, Jesus estava presente. No início da criação, Jesus estava presente. E no fim de todas as coisas, ele estará presente. Sabe por quê? O João escreveu lá em Apocalipse. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início de tudo, ele é o fim de tudo. É o amigo, meu amigo, é o começo e é o fim das coisas. Ninguém recebeu essa revelação, só o chegado de Jesus. No princípio, Jesus estava lá e ele era o verbo. Sabe o que é verbo? Palavra. No princípio ele era a palavra. Então quando diz assim, ó, e disse Deus, haja, esse haja é Jesus. Luz, Jesus. E ouve, Jesus. Luz, Jesus. Ele é a palavra que saiu da boca do Pai para criar todas as coisas. Então no princípio ele estava em forma de palavra. E olha que interessante, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, mas também era Deus. Que Deus lindo esse, que é três, é um, é Pai, é Filho, é Espírito. Então ele é a palavra lançada para criar o mundo. Ele é a palavra que estava em Deus e ele é o próprio Deus. É isso que João está dizendo. Ó, eu quero te explicar que ele estava no início de todas as coisas. O mesmo Jesus que estava lá em cima é o Jesus que desceu na terra. É bem verdade que lá é o Espírito e na terra ele andou como homem, mas é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que estava operando no passado é o mesmo que vai mudar a tua casa, a tua história. Ele não mudou, ele é o verbo, ele é a ação, ele é a palavra, ele é Deus. Ele é Deus. Então o mesmo Jesus que estava lá em cima desceu na terra, desceu. E subiu de novo, subiu. E vai voltar para a igreja? Vai buscar a igreja. É o mesmo, João está recebendo essa revelação. Então no começo de tudo Jesus, no fim de todas as coisas Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, a palavra foi feita para Jesus. Tudo diz sobre ele, tudo aponta para ele. E aí João vai dizendo dois, ó. Ele estava no princípio com Deus. Estava com Deus, mas desceu na terra e subiu de novo. Que Jesus é esse que caminha, que passeia, que faz o que for necessário para me tornar filho de Deus. Ele se despiu, as mulheres cantaram nessa noite na sua glória. Ele desceu na sua majestade.
princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado. Foi Deus que fez ele, e Jesus estava junto. Dá uma olhada nesta igreja, ela é de Deus, ela é feita por Deus e para Deus, não é para homens. Dá uma olhada nos adolescentes que estão aqui, foi Deus que os fez e fez para Ele, para a glória dEle, para a louvor e adoração dEle. Todas as coisas foram feitas por Deus, com Cristo, e sem Ele nada foi feito. A natureza, Jesus. Os animais, Jesus estava lá fazendo isso. Eu e você, Jesus. Os astros, os planetas, as galáxias, Jesus. Renata, peraí, mas eu já sei que Jesus fez tudo isso. É que eu estou querendo contar um pouco mais sobre o meu amigo. Então nada do que foi feito sem ele teria acontecido. E o povo ainda querendo se afastar dele. Tá doido? Tá maluco? Vai ficar sem Jesus? Não dá para viver sem ele. E aí João continua dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando João começa a dizer isso, eu consigo interpretar nos dias de hoje. Sem Jesus não existe vida. Você sobrevive, mas quando você conhece Jesus, você passa a viver de verdade. Sem Jesus é sobrevivência, com Jesus é vida abundante. Sem Jesus a gente vai caminhando, mas com Ele carrega a gente no colo. O meu amigo é desses que pega a gente no colo, que nos encoraja, que nos faz chegar lá como cantamos nessa noite. Sem Jesus, sobrevida. Com Jesus, vida abundante. E aí, Renata, e aí ele vai continuar falando de Jesus. E ele vai dizer um negócio interessante no 9. Ali estava a luz verdadeira. Aquele que andou na terra, ele era a luz verdadeira. Aquele que eu conhecia, João falando, ele era a luz verdadeira. Aquele que eu toquei e vi as feridas quando ele foi morto na cruz. Aquele que acendeu aos céus, ele era a luz verdadeira. Ele andou no meio das trevas, ele acendeu a luz aqui nesta terra. E aí, Renata, ele vai dizer assim, ó, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Você já parou para pensar que Jesus foi quem fez a terra? E que um dia ele resolveu visitar a sua criação? Eu nunca tinha pensado nisso, é tão óbvio. Ele visitou a sua criação de perto. Sabe o que ele está fazendo aqui nessa noite? Visitando não a sua criação, mas os seus filhos. Você vai entender a diferença, porque existe diferença entre filhos e criaturas, amém? Então esse é o amigo de João, esse é meu amigo, esse é o seu amigo, é Jesus, aquele que fez todas as coisas junto com o Pai. E aí ele vai dizer o seguinte, João, ó, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você sabe que Deus tinha uma nação eleita, um povo peculiar, particular seu, judeus. Deus escolheu aquela nação. É notório, é fato, é relato bíblico. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Mas quando o Messias chega, eles não reconhecem Jesus, porque eles estão esperando algo suntuoso, algo... E eles olham alguém que nasceu na manjedoura, como nós louvamos nessa noite. Então eles não recebem Jesus. Os judeus estão aguardando a vinda do Messias. A igreja sabe que ele veio, que ele vai voltar. Quando ele chega, o judeu não compreende a luz da vida, não compreende Jesus e não recebe Jesus. Graças a Deus. Porque por causa disso nós entramos num novo grupo. E eu vou explicar agora. Criatura e filhos. Amém? Renata, mas olha, a gente ouve dizer por aí que todo mundo é filho de Deus. Ó, nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há um pré-requisito para se tornar filho de Deus. O unigênito, que é Jesus, o único filho de Deus de verdade, era Jesus. Mas por causa de Jesus, agora nós somos
chamados também de filhos de Deus. Me explica esse negócio, Renato, que eu quero entender. Então, se o meu amigo disser assim, ó, todo mundo é filho de Deus, ele está errado? Tá. Sim ou não? Eu vou te explicar por que está na Bíblia. Olha só, acompanha comigo. João 1, versículo 12. Então Jesus veio para os seus não receberam. Mas a todos quantos. Primeira coisa, não tem número limitado. Não há vaga limitada para ser filho de Deus. Não é que nem aquelas promoções que a gente vê e diz assim, ó, corre porque só tem 10 no estoque. Ou planos de emprego, ou empresas divulgando vagas. Há apenas 5 vagas. Não há limites para ser filho de Deus. Deus abriu a oportunidade para todos. Quando, Renata? Quando Jesus morre na cruz do Calvário e derrama sangue, Ele abriu a oportunidade para que a humanidade se convertesse. Não importa se homem, se mulher, se menino, se menina, Ele fez com que todos tivessem a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam. Agora começa. Se eu estou dizendo que sou filho de Deus, é porque eu recebi Jesus. Você sabe o que é receber alguém? Alguém já bateu na sua porta e você deixou do lado de fora? Então você não recebeu. Quando nós recebemos alguém, nós abrimos a porta, colocamos para dentro, fechamos a porta e dividimos a nossa comunhão, a nossa intimidade. Todos quanto o receberam. Então, para ser filho de Deus, precisa receber Jesus. Se eu não recebi Jesus, se eu não disse para todo mundo que eu amo, que Ele é meu amigo, que Ele mudou a minha vida, que eu o conheci, então eu não recebi Jesus. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Você entendeu que ser filho de Deus não é qualquer coisa, é poderoso. Você é alguém que recebeu o poder de ser feito um filho de Deus. Não desperdice essa oportunidade. Não jogue fora a paternidade divina. Não deixe de lado a oportunidade de ser filho de Deus. Não troque Jesus por nada. Deu-lhes o poder. É poderoso ser filho de Deus. E você achando que vir na igreja de domingo é o bastante, você recebeu o poder de ser filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Quantos creem em Jesus? Diga amém. Então, para ser filho de Deus, eu preciso receber Jesus e preciso crer no seu nome. Amém? Não é todo mundo, porque tem gente que não quer saber quem é Jesus, não se interessa por Ele, não tem satisfação em ouvir a voz dele, a sua voz sobre Ele. Então esse não é filho, é criatura. Mas aquele que ouve e tem prazer em ouvi-lo e obedece a sua lei, esse é filho de Deus. Então João está nos contando aqui que há um grupo que tornou-se filho porque alguém rejeitou o Messias. E esse grupo somos eu e vocês. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu não canso de dizer, nós somos filhos de Deus. Quando Jesus apresenta Deus aos seus discípulos, Ele não vai dizer para os discípulos o magnânimo, o extraordinário, embora não seja tudo isso. Ele vai dizer, Pai nosso, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Jesus podia ter chamado Deus nos seus nomes extraordinários, mas Ele escolheu chamar de Pai. Você tem Pai, você tem um Pai, você tem um Pai, você tem um Pai. Ainda que o Pai da terra se esqueça de você, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz em Salmos que Ele é Pai dos órfãos, oh aleluia, e juiz das viúvas. O meu amigo é também o meu Pai.
mim, mas a Bíblia diz que há um Pai Celestial que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Renata, o meu relacionamento com o meu pai é meio difícil, é meio problemático. Então se liga no Pai do céu, que Ele conserta o Pai da terra. Oh, Renata, eu não estou entendendo direito essa palavra. Eu disse para você que eu não vim pregar, eu vim te apresentar o meu amigo. O meu amigo é Jesus Cristo. O pai dele é meu pai, o Deus dele é meu Deus. Ele é Deus e é pai e é filho, é tudo junto. Por quê? Porque Ele é o único Deus. É Ele que eu vim apresentar para você nessa noite. Então eu disse que João tinha uma perspectiva diferente de Jesus, porque era amigão dele. Agora eu vou te dizer rapidinho, só uma pincelada de quem é Jesus. Amém? Ele é o Deus Filho, Ele é o meu amigo, Ele veio a esta terra e Ele ascendeu nos céus e vai voltar. Tudo isso você já sabe. Mas ao conhecer Jesus e saber quem Ele é, eu também vou descobrir quem eu sou e quem eu não sou. Vocês estão entendendo? Diz amém. Vamos lá. Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim de tudo, já te contei. Ele é o Filho de Deus, é o unigênito que também nos fez sermos filhos de Deus. Ele é o verbo vivo, Ele é Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a água da vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a luz do mundo, Ele é a graça revelada aos homens. Ele é o mestre da Maria Madalena, Ele é o que acalma a tempestade dos discípulos. Ele é aquele que liberta e a gente fica livre. Ele é aquele que repreende os demônios e eles nunca mais voltam. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que pega a adúltera que ia morrer e transforma a vida dela. Ele é aquele que pega um jovem endemoniado e liberta ele para sempre. Ele é tudo que você precisa que Ele seja. Ele é Deus. Ele é o amigo que não abandonou os dois discípulos que estavam vindo embora de Jerusalém para Emaús. Ele foi lá buscar os dois e trazer de volta para Jerusalém, porque muita coisa boa ia acontecer em Jerusalém. Os dois não podiam ficar de fora. Quem Ele é, Renata? Ele é aquele que tem o poder de transformar pães e peixes em uma alimentação para a multidão. Quem Ele é, Renata? Ele é aquele que transformou a vida de uma mulher. Ele é aquele que sente a nossa presença e também a nossa ausência. Ele é aquele que sentiu a mulher tocando Ele. Ele é aquele que reconheceu que quando alguém toca Ele diferente, sai virtude dele. Ele é amigo, Ele é consolo, Ele ajuda, Ele é Jesus, aleluia. Ele é meu amigo e Ele é seu amigo. Esse é quem Ele é. Agora eu vou te contar quem eu não sou. Amém? Jovens, adolescentes, segurem isso. Vocês não são. Vocês não são mentirosos. E se eu mentir, Renata? Um deslize, pede perdão. Mas mentiroso você não é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele não é nosso pai. Jesus nos tornou filhos de Deus. Então eu repreendo toda mentira no meio de vocês. Vocês não são mentirosos, porque o pai da mentira é o diabo e vocês são filhos de Deus. Vocês não são covardes, porque a palavra diz que Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Vocês não são covardes. É por isso que os jovens pegaram o microfone, abriram a Bíblia e leram para toda a igreja escutar, porque eles não são covardes. O Senhor não deu espírito de temor, mas de ousadia. E esses adolescentes pregarão, louvarão, cantarão para a glória do Senhor, porque o Senhor vai encher eles de ousadia. O que é que vocês não são? Vocês não são escravos. A Bíblia vai dizer que o Senhor não nos deu espírito de escravidão, mas de adoção. Por isso somos chamados filhos e clamamos Abba, Pai. Sabe o que é Abba? É paizinho, é meu pai querido. Vocês não são escravos do pecado, da pornografia. Vocês são livres para adorar a Deus. O que é que esses jovens não são? Vocês não são mal amados, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Oh, aleluia! Então vocês não são nem mentirosos, nem covardes, nem escravos, e não são mal amados, porque o Senhor nos amou primeiro.
da gente. Quantos estão comigo? Diga amém. Já estou encerrando. Nós somos livres. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Faz assim com a sua mão, faz. Tem algum algema aí? Dá uma sacudida no seu pé. Tem algum grilhão aí segurando você? Você é livre porque o Filho te libertou. Nós somos livres do medo, da ansiedade, da depressão. Nós somos livres. O que é que eu sou, Renata? Eu sou sal da terra e luz do mundo. Foi Jesus que falou isso lá no Sermão do Monte. O que é que eu sou, Renata? Eu sou forte, porque a Bíblia diz: jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes. O que é que os jovens são, Renata? Abre comigo, você tem que acompanhar. 1 Pedro capítulo 2, rapidinho, versículo 9. Rapidinho, isso daqui é para toda a igreja. Carta de 1 Pedro, outro amigão de Jesus, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, ó: tudo que eu e você somos. Hoje nós aprendemos quem é Jesus, quem nós não somos e quem somos nele. Amém? Diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita. Deus te escolheu, Deus me escolheu. Deus chamou no meio de um monte de gente e disse: você. É você. Olha que privilégio. A gente vem para a igreja, como disse o irmão, e esquece o privilégio que é estar aqui. É Deus ter nos apontado lá do céu e dito: eu quero você. É eleita, é escolhida, geração, é minha. Oh, aleluia. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. O que é um sacerdote? É aquele que entra no Santo dos Santos, é aquele que oferece adoração e sacrifício a Deus. A gente entra no Santo dos Santos quando fecha a porta e ora, e o Espírito Santo é derramado. A gente é sacerdote, a gente apresenta o holocausto a Deus. O que é que nós somos? Nação santa, separada, povo adquirido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Você tem valor. O inimigo sopra na sua cabeça, na sua mente: você não vale nada, você não é bom em nada. E o Senhor está nos dizendo: ei, povo adquirido, comprado com preço alto e preço de sangue. Ei, nação eleita, sacerdócio real. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. O que mais, Renata? Tudo isso para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso para falar de Jesus. Nós podemos adorar a Deus com o louvor. Quero chamar o conjunto aqui. Eu disse que eu vim para ele. Eu vim apresentar o meu amigo, para ser o seu amigo também.